vindo, vindo do repolho. E o pessoal continua acreditando nisso, né? E funciona, infelizmente funciona. E daí o assédio deixa de ser algo ocasional e se torna, inclusive, um instrumento de gestão. E por que eu digo que isso é perigoso? É perigoso não só em termos pessoais, é claro, por isso que a gente chama, Margarida e eu, a gente costuma falar que o assédio é uma lógica da solidão, né? As pessoas vão se sentindo sozinhas, embora trabalhem junto a centenas e às vezes até milhares de pessoas. Se você entrevistar, e quantas vezes nós já fizemos isso, pessoas que passaram por um processo de assédio moral, vocês vão observar que toda a narrativa delas, toda a fala delas, se dá em torno da solidão. Eu me sinto isolada, eu me sinto sozinha. Eu tinha amigos e nada tenho. E você vai conversar com o outro, é a mesma coisa. Quer dizer, é isso que faz com que as pessoas, literalmente o quê? Adoeçam e percam o gosto pelo trabalho. Bem, então eu acho que tem que ficar claro que o assédio moral, estou preocupado com o tempo, mas nós vamos fechar essa questão, que o assédio moral tem uma relação íntima com a forma de se avaliar o trabalho, com a forma de organizar o trabalho. É claro que você vai ter casos que são de nível pessoal, é o cara que é um troglodita mesmo, é um sujeito autoritário, mas não é a maior parte, não é a maioria. A gente lida isso há muitos anos. No nosso site nós já tivemos 6 milhões de acessos. Na maior parte das vezes as pessoas se comportam assim, porque a forma de organizar o trabalho é assim. E de que adianta nós falarmos em corrupção? Não que não se deva falar, tem que falar sim, tem que poder na ferida, não é essa a questão. Mas o que adianta nós falarmos em corrupção e esquecermos que existem muitas pessoas que são assediadas por uma única razão, não são corruptas. Não assinam qualquer coisa. Nem que... Quando o rapaz me falou, o professor Dennis, meu colega da Unicamp, a questão ambiental, etc. e tal, falei, é verdade, ele está coberto de razão. Mas eu conheci pessoalmente pessoas que, por não assinarem um laudo fajuto, foram assediadas. Ambiental. Não, eu não posso, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não faz sentido. Isso é reserva ambiental, como é que vai construir um negócio desse? Coitado. Coitado. A vida se transformou no inferno. Então vejam bem, a gente tem que ver que muitas vezes quem é correto, quem é justo, não entra em esquemas e mutretas, também sofre o risco o quê? De ser punido mediante uma assédio moral. E o pior, funciona. Porque chega um ponto que as pessoas não aguentam e acabam abrindo mão, inclusive, da sua aposentadoria. É por isso que o assédio moral, ele dura mais, geralmente, na área pública, na carreira pública, do que na iniciativa privada. Na iniciativa privada, 3, 6 meses a 3 anos no máximo. Margarida e eu já acompanhamos casos de assédio no setor público de 6 anos, de 8 anos. A pessoa está destroçada, mas tentando manter, precisa. Tem filho, é fácil falar, cai fora. Vai cair fora, mas vai para onde? Não é fácil para ninguém. A pessoa vai, mas destroçada psicologicamente, tomando medicação tarja preta todo dia, indo a psiquiatra, indo a psicólogo direto, e permanece muitas vezes. E daí quando você pergunta o que aconteceu com aquela pessoa, ela simplesmente foi correta, foi solidária. Por que que líderes sindicais continuam sendo mais assediados? Porque é uma forma de você destroçar o sujeito e ele cair fora. Porque pessoas que participam e se posicionam politicamente são mais assediadas? Porque muitas vezes lideram processos. Então vejam bem que o assédio tem uma intencionalidade, não é qualquer coisa. Ele tenta destruir, inclusive,
a nossa iniciativa política, a nossa dignidade. E por isso que ele precisa ser combatido com todo rigor. Eu acho que ao invés de nós ficarmos nos dividirmos, uma coisa é ter discrepância ideológica, é termos ideias diferentes, isso é saudável, faz parte da democracia. Mas quando nós trazemos para o nosso campo as armas e nos ferirmos, nós estamos fazendo um grande favor para os nossos verdadeiros inimigos, que com certeza não somos nenhum de nós. Muito obrigado. Realmente, nós já conhecíamos aqui o professor Eluane, já fizemos a entrevista com ele para o nosso jornal, mas cada vez que a gente tem contato, a gente se surpreende. Essa colocação de geração contra geração, solidão no trabalhador, não é por acaso que a gente está vendo agora teletrabalho, implantação do teletrabalho. O que é teletrabalho? Vamos isolar o trabalhador, vamos cobrar a meta dele. E não é por acaso que foi implantado. Quem quer fazer teletrabalho na DRJ vai ter que cumprir, vai ter que aumentar em 20% a sua produção. 15%, está lá o chicotinho. Tudo isso é assédio. Então, muito legal, muito boas palavras, professor. Vamos abrir, então, aqui o debate. Rodrigo Guerra, eu vou fazer as inscrições. Vamos fazer em bloco de 3 também, para a gente tentar agilizar um pouco. A gente podia ficar aqui a tarde inteira, mas não temos esse tempo. Então, peraí, deixa eu... Rodrigo Guerra, o colega aqui de Novo Hamburgo, Sidney, o colega de Vitória, Adriano, Sandra. Pode ver, Rodrigo, eu vou anotando, quem levanta a mão eu vou... Bom, já vou começar a fazer a pergunta. Meu nome é Rodrigo Guerra, para quem não me conhece, participo bastante nas redes sociais, tento puxar discussões. Muito obrigado pela apresentação, professor. Acho que foi bem amplo, muito interessante. Durante o meu curso de Direito, eu estudei um pouco assédio moral e eu achei muito interessante um trabalho, não lembro o nome da autora, que falou de assédio moral institucional. Não só aquela relação de chefe, mas uma relação onde uma coletividade de pessoas usa da instituição para assediar aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, na base da pirâmide. Com aquela definição e pensando na nossa realidade atual, eu fiquei me perguntando, será que pode acontecer o assédio moral dentro do sindicato, na relação direção e os filiados? Eu acho que é um ponto que a gente tem que considerar. O assunto é muito amplo, eu gostaria de ficar só nessa pergunta para você. Sidney, de Novo Hamburgo. Boa tarde. Eu sou de Novo Hamburgo, mas trabalhei 10 anos na Prefeitura de Porto Alegre, conheço o Hospital Geral. Lá na Prefeitura, a gente trabalhava com remuneração por base de metas, né? E nós tínhamos um grande problema lá. O prefeito ganha pouco. Aí a gente chegava no teto, o prefeito não tinha como ganhar mais. Aí o pessoal, agora eu saí, vim para a Receita por causa disso. Lá eles conseguiram uma liminar e era tão ruim a remuneração por metas que eles mudaram. Agora é a remuneração por metas com a base em função da arrecadação e agora eles devem estar por volta dos 30 mil. Okay. O Hospital Geral, não sei como é que era para o funcionário que trabalhava lá. Eu sei que para o paciente que ia para lá não era legal. Nunca foi. Eu estive na praia em Florianópolis agora há pouco tempo e teve um problema de uma infecção e tal. E eu fui com meu filho passando mal pro atendimento e lá tinha um médico que ficava umas 2 horas para atender 2 pessoas. Aí a pergunta que eu quero fazer é essa: até que ponto a liberdade da pessoa, do trabalhador, em contraposição ao serviço prestado,
onde é que a sociedade pode cobrar a qualidade de serviço? Até que ponto que passa a ser uma necessidade? Porque eu tenho que saber, eu sempre faço escolhas, né? Eu tenho que saber se o meu filho está numa boa escola, se o que eu estou gastando com o plano de saúde está valendo a pena, e eu vou medir isso. Até que ponto, quando eu meço isso e eu procuro a qualidade, eu estou fazendo um assédio ou eu estou buscando uma boa prestação de serviço em contraposição ao que eu pago, né? Onde é que começa a virar assédio isso? Obrigado, Sidney. Adriano. Boa tarde, professor Adriano Correia, de Vitória. Bom, nós saímos lá daquele processo constituinte com uma carta cidadã, com um capítulo lá dos direitos sociais bastante avançado, o direito à paridade, que posteriormente veio ser quebrado e tal. E lá na frente, acho que na reforma de Bresser, ele inclui um dos princípios lá da administração pública, que era o princípio da eficiência. O tal de fazer mais com menos, né? Bom, e hoje, quando você traçou esse diagnóstico, a reação da plateia foi que justamente hoje a nossa categoria está tomando uma decisão, já deve ter tomado, com o aval da direção sindical, que nos últimos 3, 4 anos veio com um discurso de defesa intransigente da paridade e tal, mas nos entrega esse que vai ser o nosso futuro daqui para frente, o nosso tenebroso futuro. E aí, eu imaginava que um dia houvesse esse conflito de gerações, muito principalmente depois da aprovação do FUNPRESP, que também nós resistimos, não tivemos a correlação de força para enfrentar, mas o FUNPRESP passou há 3 anos. Eu imaginava que nós teríamos esse conflito há 10. Em menos de 3, isso já acontece, né? Então, e muito provavelmente, eu acho que essa é uma decisão que dificilmente conseguiremos reverter, né? Então, queria que você apontasse algum tipo de luz para nós que estamos sofrendo essa derrota histórica hoje. Obrigado, Adriano. É melhor fazer em bloco de 3, tá? Então, Eu acho que tem. Obrigado. Acho que está bom, está bom. Tá, obrigado. Bom, Rodrigo Guerra, né? Essa questão do assédio, a gente discutiu muito do assédio institucional. Tem uma autora que usa esse termo assédio institucional. O que a gente tem discutido, academicamente falando? Que todo assédio, para nós, ele é institucional. Isso pode parecer uma coisa, um detalhe, mas não é. Juridicamente falando, tem muita diferença. Por quê? Porque, veja bem, você tem um sistema, por exemplo, que gerencia tudo e a todos através de metas. Então, a probabilidade de que você tenha chefias que acabem abusando do seu poder de autoridade, então não tem mais autoridade, acaba sendo autoritário, porque a diferença entre autoridade e autoritarismo é exatamente essa. Acaba sendo muito grande, Rodrigo. Então, por que a gente tem combatido esse termo assédio institucional? Porque dá a impressão que tem um assédio que é pessoal, que a gente sabe que é exceção, e um assédio institucional. Isso, para as grandes empresas, para os bancos, por exemplo, é tudo que eles desejam. Porque se existe um assédio que é institucional e outro que é pessoal, o que eles começam a alegar? Que aquele gestor humilhou publicamente, xingou, avaliou de uma forma absolutamente desrespeitosa e que a culpa é do gestor. Deu para entender? Então não adianta depois você ir tentar ver os seus direitos, você tentar reivindicar
qualquer tipo de indenização ou mesmo modificação, que ele vai individualizar, ele vai pessoalizar algo que é da organização. Então, para nós, todo assédio, salvo raríssimas exceções, tem um caráter institucional. Até porque a gente se baseia no princípio, que também vem do direito romano, não é nenhuma novidade que eu estou falando, tá? Que é do ius eligendo, qual seja, a organização ela tem obrigação de zelar por quem ela coloca no poder. Inclusive, né, num livro novo que a gente está, não é esse aqui, que a gente está lançando, se Deus quiser, agora Margarideu, a gente explicita bem melhor essa questão. É o ius eligendo e o ius vigilando, que na verdade são conceitos básicos do direito romano. Quer dizer, a instituição ela tem obrigação de saber quem ela está elegendo como gestor, e ela tem obrigação de vigiar, quer dizer, de acompanhar se essa pessoa não está abusando do poder, se ela está sendo respeitosa, enfim, se ela está fazendo o seu trabalho de forma adequada, não atingindo a dignidade das pessoas. Então é por isso que a gente tem combatido isso. Agora, você fala o sindicato. Você pode ter no sindicato? Pode ter. Onde tem gente, você tem a possibilidade de ter isso. Onde tem organização, você tem. Quer dizer, o sindicato ele é uma criação humana. Ele tem um papel importantíssimo socialmente falando, mas é lá que também vocês têm disputas, é lá que você tem problemas, é lá que você tem conflitos. O problema é a gente aprender a resolver os conflitos não mediante o assédio. Eu digo mais. Nós tivemos casos em que nós tivemos que acompanhar casos, inclusive, gravíssimos de assédio sexual dentro do sindicato. Tá? Assédio sexual dentro do sindicato. E coisa pesada, pesadíssima. Quer dizer, são instituições humanas. É por isso que a gente precisa participar. A gente precisa democratizar e precisa avançar. Você tem assédio dentro da universidade. Pô. Aliás, hoje na universidade, a universidade está sendo regida pelos mesmos moldes das empresas. Eu sou professor titular, cheguei no topo da carreira, Mônica. A gente tem metas, a gente tem avaliações, é impressionante. E você tem a tentativa de jogar a geração mais moça contra a mais antiga. É a mesma coisa. Você tem a sedução das verbas, do dinheiro. Você tem um pessoal que francamente, parece mais um executivo da área de finanças do que um acadêmico. O cara sabe onde que pega dinheiro. Outro dia, eu participei de de um concurso de livre docente, que é um degrau abaixo de titular. Então, na faculdade, numa das mais famosas faculdades de medicina do Brasil. Não vou falar o nome exatamente, por uma questão de respeito. Lá em São Paulo. Não foi na Unicamp. Tá? Participei. Bom, você tinha, no final, ficaram 2 docentes concorrendo a uma vaga para livre docente. Era uma decisão difícil, porque os dois eram 2 docentes, eu considero muito sérios, muito bons. Chegou um momento que eu falei, gente, eu acho que eu estou ficando velho, não sei o que pode ser. A decisão se deu, sabe, mediante qual critério? Não, quase, seria mais justo. Sabe qual é que foi? O quanto eles trouxeram em dinheiro, dólar, para a faculdade de medicina. Angariaram projetos internacionais. Pior ainda. E o pior, né? Eu falei, não, mas gente, não, professor, tá no edital. Daí eu fui ler, estava mesmo, que é pior. Tá no edital. Eu tive que assinar, tá no edital, fazer o quê? Foi o que decidiu o concurso. Os 2 eram bons, estou falando, foi injusto. Mas é um negócio que você fala. Deu para entender? É uma nova mensalidade. É uma nova lógica que está acontecendo. Né? Não é à toa que no ambiente universitário fez isso o assédio hoje em dia. Inclusive casos de suicídio. Na justiça. A gente acompanha.
Agora mesmo vou fazer novamente. Eu falei, vocês gostam. Terceira vez vou no tribunal aqui de Justiça de São Paulo falar sobre a cerimonial. Primeiro foi o pessoal, agora foi o Malheiros, agora ligaram de novo o pessoal. Vou lá. Por quê? Terceiro suicídio. Agora, quinta-feira passada, Barra Funda. Mais um funcionário se matou. Isso simplesmente é o quê? Esconde. Alguém sabe que uma juíza, mês passado, se matou no Rio de Janeiro, se jogou lá, em função do trabalho? Não vai sair na grande imprensa. Imagine, uma juíza do trabalho se joga lá do pré. Pega mal. Como é que você sabe? Adivinha não, porque eu tenho uma aluna de doutorado que é juíza, não vou falar o nome, né? Que é juíza da área do trabalho, ela sabe, ela me contou. Elane, meu colega acabou de se matar. E tem a ver relações com os colegas, que é pior. Fofoca, diz que diz. Sabe aquelas disputas idiotas? Mas vai enchendo, chega um ponto, seja, é claro, não é só isso, eu não sou ingênuo. Eu tenho formação em psicologia e psicanálise, é claro que não é só isso que desencadeia, mas é um fator extremamente importante. Quer dizer, se você está mal no relacionamento pessoal, você está mal, mas você tem um ambiente minimamente acolhedor no teu grupo, é claro que isso te dá força para superar. Agora, se você chega no grupo e você tem que, a toda hora, ficar pensando como é que eu vou responder aquele e-mail, o que eu vou falar, é o que acontece. Estou exagerando? Por que a toda hora as pessoas hoje, no mundo do trabalho, setor público e privado, por favor, você acabou de falar para o cara por telefone, manda um e-mailzinho para confirmar. E-mailzinho para confirmar aqui. Em verdade, para você ter a garantia de que aquilo foi firmado. Nós estamos vivendo uma sociedade paranoica. A judicialização que foi tanto discutida pelos meus colegas, tem um outro elemento além daqueles. As pessoas perderam o senso ético. Eu sou professor de ética, eu discuto essa questão. Eu falo, onde acaba a ética, entra o direito. Ué, é claro, uma sociedade que cada vez é menos regida pela ótica da ética, ela precisa cada vez mais do direito. Ela acaba judicializando tudo, porque a palavra não basta nada, ética não existe, então você judicializa tudo. Ou não é? Estou exagerando? Assina aqui, faz isso, manda um e-mail. Pô, não precisa, cara, estou te dando a minha palavra. Pô. Isso é patológico. Então nós estamos vivendo uma sociedade que é doente. E o assédio é consequência. É a arma para eliminar o colega. É a arma para eliminar o desafeto. O rival político, que não é porque é rival político que é inimigo. Ué, eu não sou obrigado a pensar igual a todo mundo, mas posso ter um profundo respeito por uma outra pessoa. São coisas diferentes. Pô. E é claro que isso contamina sindicatos, contamina a própria academia. Contamina a justiça. Contamina a área da saúde. Então nós vamos ter que repensar essas relações. Né? Quer dizer, eu acho que nunca a gente precisou tanto de uma reflexão mais profunda sobre o mundo do trabalho do que atualmente. Pelo menos é como eu vejo. Tá? Então, infelizmente, Rodrigo, você que tem o sobrenome de Guerra, né? A coisa é... Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. O Sidney coloca algumas questões que são muito importantes. Realmente, Sidney, você coloca algumas questões que existem em certos abusos, né? Por parte de funcionários públicos. Eu acho que o funcionário público, quando ele perde justamente o senso de responsabilidade dele, ele faz um tremendo desserviço. Não só para ele, como para toda a categoria. Porque é aí que vem os neoliberais e colocam o dedinho na cara e falam, tá vendo o que é? Essa é uma questão séria. Só que eu só quero deixar minha posição no que concerne ao conceito de qualidade. Qualidade, principalmente na área de saúde, não significa rapidez. É claro que você não vai ficar dormindo num consultório. Mas você falou, olha, o cara atende 2 pacientes em 2 horas. Depende do caso, é o que é recomendável. Eu fiz psicologia e fiz medicina. Tá? Eu fiz 1 ano de medicina, monitor de neurofisiologia. Para você fazer um bom diagnóstico, a gente tinha uma disciplina chamada semiótica. Semiótica. Minha filha nem sabe, eu acabei fazendo uns anos.
Semiótica, existe uma disciplina que não existe mais. É por isso que a medicina está cara. Porque os médicos não sabem dar diagnóstico, não sabem ler uma íris, não sabem fazer mais nada. O médico não examina mais, pô. Não olha no cara, pô. Então, se você for ver, dependendo do caso, cara, não pode ser todo o caso, você tem razão, né? Todo caso demorar 1 hora, não. Mas em alguns casos, 1 hora é o que é requerido. Pare e pense o que significa para uma mulher ir a um ginecologista. Pô, o médico invade, como psicólogo, invade a tua vida, a tua privacidade. Você tem que ter uma conversa prévia. Você tem que perguntar para aquela mulher: você tem um companheiro? Você não tem companheiro? É um companheiro eventual? Não é? Como é que é a tua vida? Tem todo um introito, senão é uma violência, é um estupro quase. Por que no Brasil a gente tem, só para fazer a gente tem um altíssimo índice de HPV, não é HIV, mas HPV. Que é um vírusinho que, vagabundo, se for bem cuidado. Se não for cuidado, dá câncer no colo. Vocês sabem disso, né? Não vou falar estatística, porque tem gente que não vai dormir de noite aqui. É terrível. Por que HPV? Eu tenho uma tese, até discuti com a Margarida que já tem uma tese. A gente não tem uma atitude preventiva, gente. HPV, se todas as mulheres passassem por um ginecologista que merecesse esse nome, que faz um bom Papa Nicolau, você pega. Agora, o cara mal conversa com a paciente. Tem médico que faz Papa Nicolau, esquece de recolher. Você acredita num negócio desse? O muco, quer dizer, não fez exame. É claro que aquilo que é um vírusinho vagabundo, que se tivesse uma intervenção seria totalmente debelado, passa 1 ano, passa 2, passa 3, tá? Dependendo se for o número 16, que são os mais agressivos, o que acontece? Aquela mulher logo está o quê? Está no hospital, sendo cuidada de câncer. Quer dizer, essa é a questão, tá? Mas você tem toda a razão. Eu acho que um funcionário público, ele tem mais obrigação do que qualquer trabalhador da iniciativa privada, porque ele representa o Estado. Então, quando você vê, para mim, eu enlouqueço, quando eu vejo um cara, uma coisa, é o limite da pessoa, é claro, tá? Agora, fazer corpo mole ou entrar em esquemas de corrupção, me desculpe, principalmente esse segundo me dá nojo, porque ele prejudica toda uma categoria. Ele não prejudica só a própria carreira, né? Ele mexe com a identidade das pessoas, tá? É aquela pessoa que deveria ter orgulho de trabalhar, ter uma função pública de Estado, e acaba o quê? Acaba fazendo com que muitas atividades acabem sendo o quê? Privatizadas, né? E é o que nós temos na área de saúde. Falar, o SUS. Bom, só que 78, é claro, o SUS é novo. Ele vem a partir de 88, com a Constituição. Só que a gente sabe que aproximadamente 78 milhões de brasileiros não teriam nada se não fosse o SUS. Né? Vai me dizer que os planos de saúde querem arcar com isso? Mas que? Eles querem classe média e média alta. A turma lá que se vire. Pô. Então acontece muitas vezes que você detona com o serviço público justamente para o quê? Para poder entrar as empresas concorrentes, né? Mas você está coberto de razão. Eu acho que certos, não só na área de saúde, educação, segurança, que fazem esse tipo de corpo mole, estão cometendo um crime mesmo. Não é só com o paciente, em relação à própria categoria. É o próprio Estado, é isso mesmo. Bom, o Adriano coloca a questão da qualidade do assédio, né? Quer dizer, é interessante que algumas atitudes, algumas cobranças se dão justamente em função da qualidade, né? Quer dizer, qualidade. Mas será que alguém que adoece, que alguém que é pressionado de uma forma desrespeitosa, ferindo a dignidade, pode produzir qualidade? Essa é uma questão séria, né? Quer dizer, eu acho que foi o Bruno, né? Que colocou, não sei quem colocou, que foi auditar, e daí a mensagem foi mais ou menos o seguinte: ó, você faz qualquer coisa desde que se acabe hoje. Né? Bom, você faz qualquer coisa desde que acabe hoje. Bom, então, pô, mas não tem 1000 linhas, não sei o quê. Ah, tudo bem, mas faz.
fecha o negócio, fecha. Só que depois você vai ter que voltar lá. Olha que coisa doida. Isso a gente chama de retrabalho. Que não só é muito estressante para quem o faz, como, na minha opinião, pelo que eu entendo de teorias da qualidade, aquilo que diria Deming, Juran, Crosby, os grandes teóricos da qualidade, é uma péssima qualidade. Isso não é qualidade. Mas é vendido, né? Porque você cumpriu aquela meta, né? Aquela meta imediata, mas você não viu o quê? O retrabalho, que vai custar mais para o Estado, vai custar mais para o sujeito. Então você tem como maquiar as metas também. No judiciário já está acontecendo isso. E eu posso falar que eu trabalho com os caras. Quer dizer, faço pesquisa em cima deles. O que alguns juízes estão fazendo? Eles pegam um processo e dividem em 3. Isso foi dito por um juiz para mim. Eu entrevistei. Não estou falando sério, não é brincadeira. E gente séria, não é picareta não. Tem uma coisa, não estou falando de defesa judiciária não, tem muita coisa errada. Mas tem juízes extremamente íntegros e promotores extremamente íntegros. Então eu não vou jogar tudo na lata do lixo não é por aí. Mas o que os caras fazem? Pegam um processo e dividem em 3. Quer meta, tudo bem. É um só. Gente, é claro que a longo prazo é pior. Mas eu livro o meu por enquanto. Vai estourar na mão de um colega meu. E é claro que também as custas, né? Vai ficar mais caro. Os emolumentos, aquela coisa toda, vocês entendem muito mais disso do que eu. Então, quer dizer, é aquilo que os franceses chamam de tricherie. O que é tricherie? Não tem bem uma tradução em português. Mas a menos ruim, quer dizer, é ruim, mas eu não sei como traduzir. É trapaça. Mas é uma trapaça que é feita não porque o cara quer fazer, porque o cara é malandro, o cara é bandido, nada disso. Ele faz porque é a única forma dele cumprir aquela pressão. Deu para entender? É a única forma que ele tem de sobreviver. Mas vejam bem o perigo, é o que você está falando, Sidney. Porque começa assim, né? Mas depois acaba pior. O cara vai entrando em esquemas. É aí que entra a corrupção, a malandragem mesmo. Entendeu? É aí que entra, quer dizer, o cara sabe, você faz isso? Eu sabe, tá bem, mas eu também vou fazer. Sabe? O outro viu que ele também faz, tudo bem. Então fica quieto aí, não vem me encher a paciência. Eu sei como é que você cumpre essa meta, tá? Fica quietinho aí, tá? E daí vai. Entendeu? Não mexe aqui, não mexe lá, quer dizer, no final você acaba tendo o quê? Um péssimo serviço. Né? E quem paga o pato? A população. Não o pato da Fiesp. O pato da Fiesp não, é fake. É falso. Né? Então, bom, acho que eram essas 3, eu não sei se... Pessoal, a gente tem mais 4 inscritos. Tem mais alguém que quer se inscrever? Eu vou ler aqui. Sandra Tereza, Henrique Sérgio, Paulo Gil e Bruno. Matsushita. Professor, eu fiquei feliz com a sua palestra, porque ela foi... O senhor foi aqui um verdadeiro guru, sabe? A situação que nós estamos vivendo é essa e mais um pouco. Porque nós não estamos sendo vítimas só do assédio, não. Mas a gente está sendo vítima do condicionamento constante. A gestão da Receita Federal hoje, há alguns anos, ele busca o condicionamento do auditor fiscal. E como você colocou aí, o médico não pode fazer um trabalho rápido, porque tem que ter qualidade. O auditor também. Cada empresa é uma empresa. Cada trabalho é um trabalho. Não existe você falar tudo é igualzinho. Não existe isso. E para o auditor fiscal ser um especialista, ser de ponta, ser top, ele tem que se especializar no que ele faz. E quando ele entra em meta, ele não vai conseguir nunca mais nem ler as instruções e orientações que recebe. Não vai conseguir isso. Então, nós estamos vendo uma coisa triste, que eu até gostaria que o senhor desse um conselho para os nossos colegas que estão aí na labuta, que não é fácil. Porque nós temos um governo... Eu nem vou falar o que eu acho dele, porque não vale a pena. Um governo que está aí, que todo mundo vê. E um sindicato mercenário. Nós estamos numa DS. Essa aqui é uma das DSs desse Brasil inteiro. Mas o sindicato que aí está e foi reconduzido. E será reconduzido porque o pessoal está condicionado. Infelizmente, se a gente não mudar de atitude, ele está trabalhando a 4 mãos com o governo
por um projeto de governo para destruir a própria classe que ele representa, que é o do auditor. Tá? Daqui uns anos a gente vai se encontrar, eu quero ter a vida que o Lauro tem também, não sei se vai chegar aos 200 anos, mas a gente vai ver, ainda infelizmente, não gostaria, de que a intenção do governo realmente, como foi falado na palestra anterior, é acabar com a auditoria pública, é para a iniciativa privada, é privatizar. E eles têm as empresas esperando esse nicho aí, que é importante. Das grandes empresas, dos especializados. O pessoal não enxerga lá na frente o que está acontecendo. Tá? E esse condicionamento é muito triste, porque o assédio existe, essa divisão que foi instituída pela própria instituição, o sindicato ajuda nas mentiras que conta, a forma que é conduzida essa assembleias, ferindo os princípios sindicais, do direito sindical, e o duro que ninguém fala nada. Todo mundo acha certo porque vai ganhar o que eu quero. E não está vendo que aquilo que você vai ganhar está sendo de uma forma ilícita, ferindo direitos que outros conquistaram. O sindicato esqueceu do papel de buscar novos direitos e está ajudando a tirar os que tem hoje em dia em cima de uma política pelega, como o pessoal usa no sindicalismo, né? Até pior do que isso. Então, o que eu gostaria de ver é que conselho o senhor dá para um pessoal desse, que tem pela frente um governo desse, que gostaria que desse certo, eu torci para dar certo, tá? Mas não está dando, e um sindicato nosso que se apropriou de todos os nossos direitos, se acha dono dele para levar numa negociação, sendo que são direitos constitucionais. Henrique Sérgio. Como é que a gente está de tempo agora? Tudo bem, porque tem mais esse bloco de 3 e depois tem mais 3. Entendi. Professor, eu vim aqui mais fazer um relato do que uma pergunta. Nós vivemos na nossa instituição, ela é meio imatura. As pessoas convivem com as outras no tipo, eu gosto dessa, não gosto daquela. E é só aquela, se eu gosto, escuto. Se eu não gosto, eu não escuto.